Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à terceira edição de 2025-2026 do Futebol de Verdade. A semana passada não houve Futebol de Verdade. Esta semana cá estou eu mais uma vez para regressar à cadência normal, que neste momento é de uma edição por semana. E já sabem, quem estiver a ver aqui ainda neste pedaço, mas não for ainda subscritor premium do meu Substack, que o Futebol de Verdade, esta época, enquanto não houver patrocinador, e se não houver patrocinador, vai ser um exclusivo dos subscritores premium do meu Substack. E se quiserem ver, participar, comentar, perguntar coisas, pois o que têm que fazer é seguir o endereço que está já a passar aqui em baixo, tadeia.substack.com, fazerem a vossa subscrição premium ou atualizarem a vossa subscrição para premium, se acharem que não podem de facto gastar os 5 € por mês que custa a subscrição premium, que tem direito a uma série de vantagens, não é só a participação no Futebol de Verdade, a possibilidade de ver o Futebol de Verdade em direto, é também a presença no meu servidor de Discord, a entrada no meu canal de Telegram e os textos que são exclusivos de subscritores premium, pois muito bem, também há todos os dias, de manhã, a Entre Linhas, que é uma newsletter para subscritores gratuitos. Toda a gente pode lê-la até ao final e é a melhor maneira, pelo menos daquilo que eu faço, de se manterem em dia com aquilo que é a atualidade do futebol nacional e internacional. Muito bem. A partir daqui, já se sabe que, então, o Futebol de Verdade vai arrancar. Vamos fazer a análise da jornada 4 da Liga Portuguesa, que teve essa vitória retumbante do Futebol Clube do Porto em Alvalade contra o Sporting, 2-1, e teve também a vitória do Benfica em Alverca, 2-1 também. O Sporting Clube Braga voltou a escorregar e é o Famalicão que está neste momento em segundo lugar do campeonato. Porquê? Porque o Benfica tem um jogo a menos. Vamos então à edição premium do Futebol de Verdade. Ok, vamos a isso. Bom, tal como já disse, hoje vamos fazer aqui a análise. Eu vou só pôr aqui o meu telemóvel para poder ir lendo os comentários que vocês vão fazendo. Vamos lá ver quem é que já cá está e quem é que já deixou mensagens. O Bruno Souza, boa tarde, Bruno. Diz o Bruno, saudações leoninas aos bicampeões. Calculo que esteja a ser difícil gerir a coisa aí para esses lados. Não tanto para o Alexandre Salazar, que é portista, e diz também boa tarde a todos. E pergunta aqui o Alexandre Salazar se Froholt é, até o momento, o melhor reforço da Liga. Sabe que Alexandre, eu tenho sempre algumas dificuldades em pensar na lógica de este é o melhor, aquele é o pior, estarmos aqui a medir influência. É um excelente reforço, ponto. Agora, se é melhor ou pior, depende, tínhamos que entrar aqui com uma série de temas em comparação. Tínhamos que pensar na questão do que custou face àquilo que pode vir a dar de benefício. Por exemplo, De Jong, que foi importantíssimo no jogo deste sábado em Alvalade e veio a custo zero, portanto pode ser um jogador muito importante também para o Futebol Clube do Porto. O Porto tem ainda, entre os reforços do Porto, Bednarek, que tem sido imponente. Vamos a ver, não é? O Alberto também, excelente. Até aqui. O Sporting muito bem também, o Luís Soares, em relação àquilo que já mostrou nesta temporada. Tem menos reforços do Sporting. Nos reforços do Benfica, tenho gostado bastante de Barrena Cheia, parece-me ser um jogador mais impactante daqueles que já se estrearam, porque depois também há outros que ainda se vão estrear, porque o mercado só acaba hoje e fecha hoje à meia-noite. E aproveito para vos dizer, àqueles que estão ainda aqui, que hoje vou estar entre as 23 e a meia-noite na RTP3 para acompanhar precisamente o fecho do mercado. Portanto, quem quiser estar em dia nessa altura com o fecho do mercado é passar por lá, porque vamos ter o acompanhamento ao minuto da última hora de mercado em Portugal. Mas sim, Froholt tem sido um dos principais reforços desta liga. Boa tarde, Emanuel Dantas. Boa tarde para o João Sousa, que diz que neste horário já dá para ver em direto. Pois é, João. Há quem consiga hoje
e não consiga geralmente, que é o seu caso. Há quem consiga geralmente, quando o futebol de verdade é ao meio-dia e meia, e não consiga hoje. Pronto, vamos ter que ir satisfazendo toda a gente. Este ano, já sabem, o futebol de verdade vai acontecer sempre, pelo menos, enquanto não houver patrocinador, volto a dizer, no rescaldo da jornada da Liga Portuguesa. Portanto, à partida é no dia a seguir ao final da jornada. Daí que eu esteja aqui hoje, dia 1 de setembro, para o encerramento, para assinalar o encerramento da quarta jornada da Liga. Eu gostaria quase sempre de o fazer ao meio-dia e meia, porque é uma hora que para mim também é mais conveniente, mas hoje não foi possível, de modo que cá estou às 18 horas. Os subscritores para mim vão sendo sempre avisados, quanto mais não seja através do Discord, porque é no Discord que eu vou avisando também o pessoal quando é que é o futebol de verdade. Boa tarde, Diogo Araújo. Boa tarde para o Filipe Oliveira. Boa tarde também para o Ricardo Pinho. Para o Josias Martins Cardoso. E o Luís Mendes apareceu e deseja boa noite. Já é de noite aí, pois é, em Moçambique é inverno já neste momento, ainda neste momento, não é? Portanto, os dias são mais curtos aí para esses lados. Neste momento também são mais, eu baralho-me sempre, Luís, diz-me aí, são mais que uma hora, não é? Mais uma hora, serão agora 19 horas. Se for mais uma hora, acho que é isso. Bom, mas vamos lá, vamos entrar na análise dos jogos. Começar pelo, e eu tenho só que mudar aqui o meu caderninho a página onde tenho. É mais uma hora, confirmo ao Alexandre Salazar, também está em Moçambique. Temos aqui dois espectadores diretamente da África Austral, quase. Bom, e diz o Alexandre que a partir de outubro passa a mais 2 horas. E acrescenta ao Luís que ali em Moçambique, na Beira, não é? Não estou enganado. Estás na Beira, fica de noite logo às 5h30. É o que faz mais sentido. Enfim, mas também não vamos estar aqui a discutir isso agora. Eu como sou de me levantar cedo, e me custa levantar de noite, faz-me pouca diferença que anoiteça cedo. Faz-me mais diferença que amanheça tarde. Mas isso depende do gosto de cada um. Vamos lá. Sporting Porto. Antes do jogo, tinha feito aqui no Substack, e quem não viu ainda pode ver. Vou deixar aqui na edição gravada do Futebol de Verdade o link para o texto, uma análise estatística, aquilo que eram as mudanças do Futebol Clube Porto e do Sporting. Porquê? Porque nós tínhamos muito aquela ideia que as duas equipas se estavam a aproximar em termos de características. Estávamos este ano a olhar para um Porto que tinha aumentado a dimensão física do seu futebol, com a entrada de jogadores como o Froholt, de que já falámos aqui, o Alberto Costa, que é um jogador que faz todo o corredor com uma pujança extraordinária também, o Bednarek, que é um centralão daqueles de encostar o cabedal e que, enfim, é um jogador muito forte também nas bolas divididas, e, portanto, e o Porto de Farioli com muita pressão, pressão quase sempre feita de forma individual aos adversários, logo desde a saída de bola da área contrária. E, por outro lado, tínhamos também a noção de que o Sporting, tendo perdido o Gyökeres, estava agora uma equipa mais associativa, mais combinativa, mais... porquê? Porque o Luís Soares, sendo um jogador que eu acho que é mais forte do que Gyökeres em termos de pressão, e ele recuperou várias bolas no Clássico, depois veio a provar isso mesmo. É um jogador que também é mais combinativo, é um jogador que sai mais da área, que combina mais com Pedro Gonçalves e com Trincão. Agora, não é nem de perto nem de longe tão forte em termos físicos, na forma como o Gyökeres ganhava a profundidade e fazia o ataque às zonas nas costas da última linha defensiva dos adversários. Portanto, estaríamos a ter um Sporting a aproximar-se da lógica associativa e de troca de bola, que era a do Futebol Clube Porto, um Futebol Clube Porto a aproximar-se de uma lógica mais física, que era a do Sporting. E fiz precisamente essa análise para provar que, afinal de contas, nem era bem assim, porque o Sporting continuava a manter muita tendência para meter passos progressivos no campo, e lá está, os passos progressivos são precisamente aqueles passos que, e volto aqui a dizer, para quem não sabe, permitem ganhar pelo menos 10 metros dentro do meio-campo adversário, ou passos para dentro da área, ou passos para finalização, são sempre passos progressivos. Por outro lado, o Futebol Clube Porto não estava a melhorar assim tanto nos índices defensivos e na forma como recuperava bolas no meio-campo adversário. Agora, é preciso termos a noção de que isto eram números relativos a 3 jogos, 3 joguinhos. E naturalmente vão ser diluídos ao longo da época, porque estes 3 jogos podem mostrar coisas que se calhar não são aquelas que estão bem lá. O que é que nós vimos no jogo? Bom, para já vimos um jogo condicionado por várias ausências. E começando pela equipa do Sporting, não havia Diomande, e Diomande era um jogador particularmente importante para a estratégia do Sporting, porque dos centrais do Sporting, todos, é aquele que melhor
poderia haver-se com qualquer dos pontas de lança do Futebol Clube do Porto que viesse a jogar. Não jogou Samu, e disse o Farioli no final que foi uma questão estratégica, porque De Jong é um jogador mais apto para receber bolas longas e para redistribuir para a chegada dos médios. Eu creio que Samu, de qualquer modo, também não estaria apto para fazer os 90 minutos, regressou de lesão, mas jogou De Jong e, fosse com Samu ou com De Jong, a dimensão física do avançado, do ponta de lança do Futebol Clube do Porto, seria importante para o Sporting vir a ter Diomande ali, porque é de todos os centrais do Sporting aquele que melhor pode bater-se em bolas divididas, em bolas aéreas, em lances de corpo a corpo, com os pontas de lança do Porto. Jogou Inácio a fazer essa tarefa e viu-se que é um jogador mais limitado do que Diomande nesse aspecto. Depois, faltou Morita, um jogador muito importante também. E eu acho que o contributo de Kochoraschvili neste clássico veio, de certa forma, refrear um bocadinho o entusiasmo. E no nosso Discord há uma série de adeptos sportinguistas que, enfim, já estavam eufóricos com Kochoraschvili. Eu acho que Kochoraschvili ainda tem que pedalar muito para chegar a um bom Morita. Agora, é verdade que o Sporting já não tem um bom Morita para aí há um ano. Porque Morita, entre as lesões da época passada e o facto de este ser o último ano de contrato e estar já a pensar naquilo que vai fazer a seguir, não tem sido o jogador de que o Sporting verdadeiramente necessita. Mas Kochoraschvili também me pareceu curto para aquilo de que a equipa precisa. Pareceu-me um jogador taticamente menos culto do que é Morita, menos capaz daquelas conduções a 1-2 toques ou trocas de bola a 1-2 toques que Morita faz, jogador mais de condução, mais de passe largo e menos de ligação curta, que é aquilo que a equipa mais precisa neste momento. E depois, faltou também Maxi Araújo, e este terá sido, se calhar, o jogo ideal para se perceber que, no lado do Sporting, Ricardo Mangas é um jogador que pode safar, em alguns jogos, na maior parte dos jogos, mas quando se eleva um bocadinho o patamar, é um jogador que já não está ao nível que é exigível para jogar por ali. Ele geralmente ganhou muitas vezes a posição, mas poucas vezes definiu bem. E é verdade que o gol do Sporting acaba por sair de um lance em que ele é interveniente, lançamento do Inácio, para o Mangas ganhar a profundidade e voltar a meter a bola no centro da área, mas a verdade é também que a bola não foi para nenhum companheiro. Acabou por ser o Bednarek a aliviar a bola contra o Neuen Pérez e a gerar o autogolo do Neuen Pérez, permitindo assim ao Sporting reduzir na altura para 2-1. Portanto, 3 ausências, todas elas importantes. Agora, o Porto também tinha faltas. E é preciso lembrarmos disso. Na equipa do Porto, se formos olhar para aquilo que foi o 11 de Farioli, recuperou Francisco Moura e não fez um bom jogo o Francisco Moura. Acho que entrou melhor até o Zaidu quando entrou em campo depois e foi importante, por exemplo, no desbloquear do marcador. E eu expliquei isso até com gráficos na crónica analítica do jogo. E deixo-vos aqui também depois para quem quiser ver o link para a crónica analítica do jogo. Mas quem é que faltava no Porto? Faltava PP. PP foi substituído por William. E o William, sendo um jogador diferente, é um jogador menos capaz de jogar por dentro, precisa sempre mais da largura, de partir a partir da direita, mas sendo um jogador que parte mais da largura, que tem menos competência para jogar por dentro, tem mais 1 para 1, tem mais capacidade individual, até 1 para 2, conforme ele mostrou no lance do golaço que marcou, em que se impôs à presença de Mangas e Kochoraschvili, acabou por dançar à frente dos dois e meter a bola no ângulo da baliza do Rui Silva. Portanto, aquilo que poderia ser um problema para o Porto acabou por mostrar-se uma vantagem. Faltou Samu, e lá está. Veio dizer o Farioli que foi uma questão estratégica, que se quisesse poderia ter jogado com Samu de início, que aproveitou para usar Luke de Jong. Porquê? Porque o plano estratégico que ele tinha definido para o jogo passava muito por aquilo que se viu, que eram lançamentos longos para o ponta de lança, que depois, geralmente, redistribuía, deixava a bola, mesmo que não ganhasse claramente o duelo aéreo com o Gonçalo Inácio, deixava a bola à disposição da chegada dos médios. E aqui, muito bem, tanto o Victor Holt como o Rodrigo Mora, porque se anteciparam quase sempre, foram mais rápidos a chegar às segundas bolas do que o Yulman e o Kochoraschvili. E o que é que isto permitia? Permitia que o Porto ficasse com a bola dentro do meio campo adversário, com os médios de frente para o jogo e em condições de agilizar, de colocar a bola nas faixas laterais, nos laterais ou nos extremos. Portanto, esta foi a dimensão estratégica do jogo do Porto e aí
a troca do Samu pelo Luuk de Jong acabou por ser também importante. Porquê? Porque Samu não tem a mesma destreza. Embora seja um jogador fisicamente muito impactante dentro da área ou no assalto à profundidade, não tem a mesma destreza na capacidade para ganhar as bolas aéreas, aquelas bolas longas que vêm da defesa ou do guarda-redes, para as deixar à disposição dos médios. Por fim, faltou ainda o Gabri Veiga, e esta foi uma ausência, pelo menos para nós, que estamos de fora, de última hora, mas foi uma ausência que serviu. E aqui, atenção, Farioli teria duas alternativas. Ou metia o Eustáquio, ou mesmo até, inclusive, o Pablo Rosário, que ainda foi a jogo depois durante a segunda parte, apesar de ter um treino com a equipa do Futebol Clube do Porto, ou então metia o Rodrigo Mora, que é um jogador mais criativo. Ele optou pelo Rodrigo Mora. Isto é importante também na maneira como transmitiu à equipa a vontade de ir ganhar o jogo. Portanto, foi um jogo marcado por 3 ausências importantes, impactantes para cada lado. O jogo começa com aquela bola do Borja Sainz no poste esquerdo da baliza do Rui Silva. Atenção, o Borja Sainz estava fora do jogo. Se desse golo, o lance teria sido anulado, porque no momento em que o Luuk de Jong recebe a bola longa do Diogo Costa, o Borja estaria em posição ilegal e depois acaba por recuperá-la do corte, e é um corte, não é um domínio, não é um controle de bola do Gonçalo Inácio. Portanto, seria sempre um lance a ser anulado, mas isso deu a mostra de que o Porto estava com vontade de ir para cima, estava com coragem, estava com disponibilidade física e mental para tentar ganhar o jogo. O Porto apostou sempre numa lógica de marcações individuais desde a saída de bola do Sporting, em que o William juntava ao Luuk de Jong para tapar a saída de bola dos dois centrais, em que depois o Borja Sainz ia buscar o Fresneda, em que quem ia buscar o Mangas acabava por ser o lateral direito, o Alberto Costa, e aqui havia um choque entre dois laterais, e isto permitia um encaixe total na zona de meio campo. Porquê? Porque o Noan Pérez apanhava o Pedro Gonçalves, o Bednarek ficava com o ponta de lança, com o Luís Soares, como é evidente, mas o lateral esquerdo, o Francisco Moura, apanhava o Trincão. E isto permitia que os médios do Futebol Clube do Porto, Alan Varela apanhava o Trincão, assim é que era. Isto permitia que os médios do Futebol Clube do Porto, depois o Rodrigo Mora e o Yulman, acabassem por encaixar, o Rodrigo Mora e o Froholt acabassem por encaixar no Koshorashvili e no Yulman. Portanto, havia aqui uma correspondência de homem para homem. O Sporting não fez bem assim, quis sempre deixar o Debaste solto atrás, e isto levou a que depois, se o Pedro Gonçalves apanhava o Alberto, e nem sempre apanhava, até porque o Alberto e o Froholt muitas vezes trocavam de posição, e isto baralhava um bocadinho o esquema de marcações do Sporting. Havia sempre um homem que ficava solto, que era o Alan Varela. Era o homem que o Rui Borges tinha definido que não tinha ninguém a marcá-lo diretamente. Porquê? Porque o Trincão e o Luís Soares estavam no corredor central a tentar impedir que a bola entrasse diretamente no Alan Varela. Sucede que, como aconteceu no lance do primeiro golo, havia maneiras de tornear isso. E o que é que o Porto fez aí? A bola é tocada, salvo erro, pelo Bednarek, à esquerda no Zaidu, lateral que nesse momento estava por dentro, e foi o Zaidu quem encontrou o Alan Varela com espaço para este se virar para o jogo e deixar o seu corredor direito em superioridade numérica. Porquê? Porque Froholt, Alberto Costa e William estavam em 3-2 com o Koshorashvili e o Ricardo Mangas, sendo que o Pedro Gonçalves se atrasou nesse lance. Até lá, houve uma primeira parte em que o Sporting perdeu a melhor situação do golo da partida, aquele contra-ataque de 3-0, que o Alberto Costa, com uma recuperação fenomenal, conseguiu transformar em 3-1 e impedir que o remate do Pote fosse para o canto inferior esquerdo da baliza do Diogo Costa. É verdade, também me parece que o Soares não tomou a melhor opção. O Soares entregou a bola à esquerda ao Pedro Gonçalves, e percebe-se mal porque é que o Pedro Gonçalves estou de pé esquerdo e não de pé direito, quando me parece que a situação mais favorável, até porque o Alberto Costa vinha desse lado, seria tocar à direita no Geni Catamo. Foi mal gerida a situação pelo Soares. Também me parece que foi muito bem contrariada pelo Alberto. O Porto também teve uma série de situações de perigo durante a primeira parte, mas é verdade que o Sporting na segunda parte foi melhor. Depois de uma primeira parte em que, inclusive, em dada altura, abdicou de jogar. O Sporting tentava, sobretudo, mandar bolas longas e estava a abusar demasiado
dos passos verticais. Na segunda parte, o Sporting veio mais intenso na pressão e o Porto não estava a ter a maneira de jogar. Reparem, eu chamei a atenção para estes dados na crónica analítica do jogo. Na segunda parte, nos primeiros 15 minutos da segunda parte, e o Porto marcou o seu golo ao minuto 16 da segunda parte. Portanto, nos primeiros 15 minutos da segunda parte, o Sporting teve 4 ações na área contra nenhuma do Porto, 5 remates contra nenhum do Porto, teve 6 passos progressivos contra 3 do Porto, impôs-se nos duelos, 16-5, e tinha 7 ações no meio-campo, defensivas no meio-campo de ataque, contra 3 apenas do Porto, quando na primeira parte os números tinham sido de 5 para o Sporting, 9 para o Porto. Isto é, o Porto manteve a cadência, se tinha conseguido 9 ações defensivas no meio-campo atacante na primeira parte, em 45 minutos, em 15 minutos da segunda parte conseguiu 3, é um terço, está normal. O Sporting cresceu de 5 em 45 minutos para 7 em 15 minutos. Estava melhor o Sporting, só que correu-lhe mal a concentração no lance do gol do 1-0. Pedro Gonçalves dá-me ideia que falhou ali do ponto de vista defensivo. Mangas e Kochorashvili também não foram capazes depois de entender a forma como o William e o Alberto Costa construíram a jogada para meter a bola no De Jong do outro lado e foi 1-0. Pior ainda, mal o jogo recomeçou, o Porto voltou a marcar, o que, e aqui com mais uma vez, uma situação, enfim, há um lance de gênio do William, mas mais uma vez o Kochorashvili e o Mangas não estão à altura, não são capazes de fechar o extremo do Flóculo Porto, permite-lhe o 2-1. Daí até final o Sporting teve mais iniciativa, acabou com mais remates, não com mais golos esperados, mas com mais remates, só que para marcar um gol, e é verdade que o Suárez teve ainda 2 remates bem defendidos pelo Diogo Costa, o segundo então é uma grande defesa, mas a vitória do Porto acabou por me parecer justa, face àquilo que as duas equipas mostraram no campo. O que é que vocês têm então a dizer sobre isto? Vamos lá ver se há comentários ao clássico. Chegou o Estrela? Não, não há comentários, só o Estrela é que apareceu entretanto e veio só desejar boa tarde. Portanto, se alguém tiver algo a acrescentar relativamente ao clássico, é agora, porque a seguir vamos entrar nos outros jogos e não vou voltar a ler comentários relativos ao Sporting Porto. Deixem-me só dizer que este é um resultado particularmente importante para o Flóculo Porto. E porquê? Porque o Porto, além de já não ganhava em Alvalade há muito tempo, reparem, o Sporting nos últimos 5 anos ganhou 3 campeonatos. Mas nestes 5 anos não conseguiu ganhar uma única vez no Dragão. A última vez que o Sporting ganhou no Dragão foi em 2016. Ainda era Jorge Jesus treinador, naquela ponta final de época em que o Sporting estava a tentar recuperar para o Benfica do Rui Vitória e acabou por perder esse campeonato em que as duas equipas ganharam, salvo erro, as últimas 10 jornadas sem ceder um único ponto. Durante daí para cá, mesmo nestes 5 anos, marcados pela influência de Ruben Amorim, em que o Sporting ganhou em que o Sporting ganhou 3 campeonatos, não conseguiu ganhar uma única vez no Dragão. Quanto ao Sporting, é um sinal de alarme. Eu acho que é um sinal de alarme, claro, porque o Sporting este ano fez 2 jogos de grau de dificuldade mais elevado e perdeu os 2. Se na época passada se via um Sporting que mesmo na ponta final da época, não estava a jogar maravilhas, teve uma onda de lesões extraordinária, mas ia conseguindo ganhar os jogos. E reparem, o Rui Borges entrou em dezembro e o primeiro jogo que teve foi um Sporting Benfica. E nas 19 jornadas de campeonato que fez, não perdeu nenhuma. Tal como não perdeu depois nas primeiras 3 deste campeonato. Desta vez, este ano, e ele não tinha perdido ainda um jogo em termos de competição nacional, só tinha perdido a final da Taça da Liga, mas nos penaltis, depois de um empate no jogo jogado. Este ano, em 2 jogos de nível de dificuldade mais elevado, acabou por perder os 2. 1-0 para o Benfica na Supertaça, e aí não me parece que tenha sido particularmente inferior. Foi um jogo taco a taco que podia ter dado para qualquer dos lados. 2-1 agora contra o Flóculo Porto, em que o Sporting até pode apresentar a seu favor o facto de ter mandado no jogo durante mais tempo, mas em que me parece que o Porto foi melhor na avaliação global e, sobretudo, foi melhor em termos de coerência com os princípios que vem defendendo. Diz o João Sousa que foi um grande jogo, sempre muito intenso. Por momentos pensei estar a ver um jogo da Premier e que o Porto, com esta exibição, passou no teste do algodão. Estrela, ora bem, embora os adversários também se tenham apetrechado bem, mas sim o Rui Borges não tem capacidade para estas andanças, diz o Estrela também aqui na caixa de comentários, e o João Sousa acrescenta que temos Porto para
esta época. Foi o grande jogo da jornada, não há como ignorar isso. Enfim, é um jogo que coloca frente a frente dois candidatos ao título, e, portanto, é normal também que tenha sido o jogo ao qual dediquei aqui uma análise mais profunda nesta edição do Futebol de Verdade. Mas houve, e é preciso olharmos também para o resto da jornada. Nota para a forma como o Gil Vicente se impôs ao Moreirense, 2-0, golaço do Pablo, vale a pena ver, quem ainda não viu, utilize os sites que têm os golos para poder ir ver o golaço com que o Pablo abriu o marcador a favor da equipa de Barcelos. Vitória importante do Famalicão a jogar com 10 homens apenas, depois da expulsão do Léo Real, é um golo do defesa central com o nome mais curioso da Liga Portuguesa, o Justin de Haas, que marcou o golo que permitiu ao Famalicão, neste momento, como o Benfica tem um jogo a menos, ser segundo na tabela. O Famalicão tem 10 pontos, o Porto tem 12, o Benfica está com o Moreirense e com o Sporting com 9, mas o Benfica tem um jogo a menos. Se ganhar esse jogo ao Rio Ave, faz os 12 pontos também e igualará o Porto no topo da tabela. Se daqui até lá, porque o jogo só vai ser disputado lá para final de fevereiro, se daqui até lá não perder pontos. Depois, nota ainda para mais um mau resultado do Santa Clara. As coisas não estão fáceis nos Açores. Depois da eliminação da Europa, o Santa Clara voltou a empatar, agora 0-0. Não consegue marcar golos. É uma dificuldade extraordinária do Vasco Matos na abordagem desta nova época. E entramos então nos jogos que marcaram a ponta final da jornada, já no dia de ontem. Precisamente o Alverca-Benfica, com a presença do Vini Júnior. Vini Júnior, eu creio que ainda não foi oficializado que o Vini Júnior é um dos donos do Alverca. Enfim, a SAD do Alverca pertence a uma empresa que está ligada ao grupo do Vini Júnior, que é também a dona, por exemplo, do Atlético. Não é do Atlético Mineiro, atenção, é do Atlético de Minas, que é uma equipa da Série B do Campeonato do Brasil. Mas nunca foi posto preto no branco, nem tem que ser, atenção, não estou aqui a dizer que é alguma coisa de irregular, que o Vini Júnior é o acionista. Isto porquê? Porque houve aí umas queixas, inclusive, de quem não gosta do rapaz, de que ele, sendo jogador no ativo, não pode ter interesse em SADs de outros clubes. E isto faz algum sentido, não é que o Alverca vai jogar com o Real Madrid, mas faz algum sentido na minha cabeça. De qualquer modo, o Vini Júnior acabou por aparecer no Alverca Benfica, foi uma presença notada. Houve até, inclusive, aquela imagem interessante do início do jogo, com as equipas a entrarem no campo e os repórteres fotográficos todos virados para a bancada e não para o campo, porque era onde estava a chegar também o craque do Real Madrid. Quanto ao jogo em si, este Alverca continua a surpreender-me pela positiva. É isso que tenho de dizer. Eu, no início da temporada, não augurava nada de bom para o Alverca. Porquê? Porque o Alverca mudou a equipa toda. Eu sou um defensor, sempre fui, da estabilidade. Faz-me sempre um bocado de confusão ver equipas. O Alverca fez 30 e tal contratações. Contratou jogadores para a equipa, para a B, para o Sub-23, para emprestar. E da equipa do ano passado, que conseguiu a subida de divisão, só ficou um jogador. E eu sempre fui defensor de equipas que sobem, e geralmente é isso que acontece. As equipas que sobem e mantêm a estrutura são as equipas que acabam por reagir melhor à subida de nível e à entrada no escalão principal. Ora, o Alverca mudou tudo. No entanto, aquilo que a equipa mostrou, mais uma vez, neste jogo com o Benfica, foi interessante. Uma equipa muito agressiva, muito competitiva, com muita capacidade para meter intensidade na disputa de cada lance, e acabou por, enfim, não esteve sequer próximo de ganhar o jogo, não esteve também próximo de pontuar, porque só mesmo a 5 minutos do fim, 4 minutos do fim, é que fez o golo que lhe permitiu reduzir. Viu-se muito cedo em desvantagem, logo aos 4 minutos, se não me engano, o golo do Sheldrup. Há uma falha clara e evidente do Sérgio Gomes, que falha a interseção de uma bola que o Rios mete para dentro da área. Eu creio que o Sérgio estaria à espera, ou não estaria à espera que o Sheldrup aparecesse vindo de trás para interceptar aquela bola, e estaria à espera que o guarda-redes saísse para apanhar. Saiu-lhe mal, fez mal as contas, acabou por dar o golo do norueguês, mas daí até ao golo do Dedic, golaço, diga-se de passagem, mesmo a fechar a primeira parte, o Alverca teve pelo menos duas situações
interessantes. Um remate do Nuzi e outro do Alex Amorim. Duas belíssimas defesas do Samuel Soares, que foi uma das alterações introduzidas no 11 do Benfica pelo Bruno Lage. Bruno Lage apareceu com o Samuel Soares na baliza em vez do Trubin, apareceu com o Tomás Araújo como central em vez do António Silva, apareceu com o Leandro Barreiro, manteve o Leandro Barreiro no 11, enfim, com o Sheldrup em vez do Actur Koglu, mas esse já nem sequer estava disponível, e apareceu com o Leandro Barreiro em vez do Pavlidis, avançando então o Ivanovic para a frente de ataque como ponta de lança. Samuel Soares respondeu na primeira parte com duas belíssimas defesas, dois remates rasteiros, e para um guarda-redes da envergadura dele é difícil ir buscar aquelas bolas que estão lá abaixo, e remates tão potentes como foram. E depois, ainda no início da segunda parte, ainda negou o gol também num livre do Chiquinho, que foi metido mesmo no ângulo, mas ele conseguiu ir lá buscar a bola e desviá-la para fora. É verdade que o Sheldrup ainda acertou no poste, o Benfica podia ter chegado ao 3-0 e tinha acabado com o jogo mesmo antes da expulsão do Dedic, mas depois jogar 20 minutos com 10 homens, devido ao segundo amarelo do Dedic, acabou por ser penoso para o Benfica. Não houve mais Benfica no jogo, o Benfica limitou-se a partir daí a resistir, e aquilo que vimos foi o Alverca a batalhar, a tentar chegar, enfim, não com tanto perigo como tinha feito até àquele momento, mas ainda assim a justificar plenamente o facto de ter marcado o primeiro golo sofrido pelo Benfica esta época. O Benfica, nos jogos todos de campeonato, na Supertaça e na Liga dos Campeões, ainda não tinha sofrido golos. Sofreu do Davi Gui, há um corte defeituoso do Otamendi, parece-me que há ali algumas culpas do capitão do Benfica, e o Davi Gui acabou por marcar aquele que foi um golo de honra perfeitamente merecido por parte da equipa do Alverca. Bom, comentários vossos, vamos lá ver. Quem é que temos aqui? Josias Martins Cardoso. Até posso perceber o Barreiro ser titular contra o Fenerbahçe, mas no jogo de ontem acho incompreensível. E chegou o João Ferreira. Olá, João. Muito boa tarde. Pois é, enfim, eu acho que o Bruno Lage não olha, e desculpem lá, eu preciso mesmo de refrescar, porque isto já está aqui a começar a faltar. Quer dizer que acho que o Bruno Lage não olha para o Barreiro como um médio de características defensivas. Ele vê o Barreiro como um jogador de chegada, um jogador com capacidade para chegar à área e finalizar. E reparem, no jogo com o Fenerbahçe, o Barreiro não se impôs pela sua capacidade defensiva, embora tenha sido importante a forma como os médios do Benfica, na altura, o Barreiro e o Rios, encostaram nos dois médios do Fenerbahçe e, sobretudo, no momento ofensivo, mas foi mais no momento ofensivo, a forma como o Barreiro e o Orsnes, que aí apareceu mais por dentro, deixaram sempre em dúvida o Amrabat, que era o médio defensivo do Fenerbahçe. O Barreira é um jogador que, do ponto de vista ofensivo, me parece mais impactante do que do ponto de vista defensivo. Agora, é um jogador com deficiências claras na área da definição. Isso é evidente. Porque se ele tivesse uma definição de nível, faria golos com muito mais frequência. Diz o João Ferreira, acho que num Benfica ideal, o Barreiro não pode ser titular. E o Emanuel Dantas, já tinha comentado antes, esta equipa do Benfica tem individualidades que me parece podem fazer uma equipa capaz de dominar qualquer jogo. Não sei se falta treinador. Enfim, eu amanhã, e isto fica desde já prometido, hoje vai fechar o mercado, amanhã o texto para subscritores premium do meu Substack vai ser uma avaliação do mercado de todos os clubes da primeira divisão. E aí vou dizer aquilo que penso. Para já vamos esperar para ver. Eu creio que o mercado do Benfica já fechou hoje, com a chegada do Luque Bacchio e no fim de semana com a oficialização da contratação do Sudakov. Mas os outros ainda estão a fechar negócios, aparentemente, e portanto amanhã sim vamos por aí. Diz o Josias Martins Cardoso, Barreiro foi uma nulidade, estava a jogar entre linhas, mas não tem qualidade para definir. Pois aí é que está. Eu acho que ele é um jogador que tem argumentos físicos que lhe permitem ser um jogador impactante pela chegada que tem à área. Agora, depois falta-lhe, de facto, a capacidade de definição. Eu ainda no outro dia escrevi isso. Há um jogo mítico na carreira de Barreiro no Benfica, que é aquele jogo em que ele faz um hat-trick ao Famalicão, em que tudo lhe saiu bem, em termos de finalização. E se tudo lhe saísse bem em termos de definição dos lances, ele teria mais jogos com hat-tricks e não tem. Porquê? Porque ele chega muitas vezes em condições de poder vir a ser importante. Portanto, meus amigos, mais comentários relativamente ao jogo do Benfica e digam-me o que é que acharam do Alverca também. Eu vi mas o Alcides não deve cá estar hoje. Vi no Discord que o Alcides tem ali uma costela e não é só por ser sportinguista.
teve uma costela de Alverca, não é? Ele, não, não percebi bem se ele é da cidade ou não, mas ele estava muito preocupado que o Alverca pudesse vir a ser batido por uma margem mais larga. João Ferreira, para ser jogador de futebol ainda convém ter pés, principalmente em posições avançadas do campo, é verdade. E quantos de nós chegaram a essa conclusão às mais duras penas, porque de facto não havia maneira de os encontrarmos. E o Braga? Bom, o Braga continua a provocar em mim uma série de sensações, mas ainda temos aqui mais um comentário do Josias, que diz que o Alverca tem muitos jogadores talentosos, falta entrosamento, o Alex Amorim destacou-se. Muito bem. Vamos ao Braga. O Braga empatou, mais uma vez, é o segundo empate consecutivo, depois de empatar com o AFS na semana passada, empatou agora com o Rio Ave. O mesmo resultado, 2-2. Aquilo que vimos foi uma equipa que não me parece que tenha as mesmas deficiências em termos defensivos que tinha na época passada. Até porque é uma equipa que se protege melhor, que mantém mais a posse, é a equipa que mais passes troca na Liga Portuguesa, é a equipa que tenta ligar melhor o jogo. Agora, parece-me que ontem há um dos golos do Rio Ave, não é o penalti seguramente, mas o outro parece-me que resulta de uma abordagem deficiente coletiva, não é individual, é coletiva. E isto é treino, isto é a capacidade para os jogadores perceberem aquilo que é pedido deles, porque me parece que no lance do 2-1, no momento em que o André Luiz leva a bola até à linha de fundo, toda a equipa do Braga afunda demasiado, deixam a entrada da área livre, e o Cleiton aí chamou-lhe um figo, não é? Apanhou a bolinha e meteu lá dentro, fez o segundo gol do dia, e voltando a uma discussão, também não deve cá estar o Ricardo Pinho hoje, relativa ao Cleiton. Cleiton já é o melhor marcador desta liga, tem 5 golos, mas ainda há dias no Discord estávamos a falar sobre ele e sobre as razões pelas quais ele ainda não está num dos grandes, e eu apontei os dados, porque Cleiton é o craque dos fora de jogo, e ainda ontem, apesar de ter marcado 2 golos, foi apanhado 3 vezes em fora de jogo, e 3 vezes no jogo é muito, é um bocadinho um estraga-jogo. Quando apanha a bola em condições de jogar, faz golos, mas depois falta-lhe aquela capacidade. Lá está. Também é preciso saber temporizar as corridas, saber perceber qual é que é o momento de avançar, qual é que é o momento de ficar, qual é que é o momento de aguentar. E o Cleiton não tem isso. E não vai ter, porque é uma coisa que se ganha na escola, não se ganha com a idade dele. Agora, é um finalizador excelente. Ontem fez 2 golos, melhor marcador do campeonato. É uma arma importante para a equipa do Rio Ave. Manter o Cleiton é muito importante para a equipa, com certeza. Quanto ao Braga, bom, o Braga começou por... Entrou muito bem no jogo. O Fran Navarro perde um golo cantado. O Zalazar, na recarga, quase marca também. Depois há um penalti. Me parece que há muito aproveitamento do André Luiz na chegada do Gorbi. Aproveita para se deixar cair e o Cleiton faz 1-0. Vem logo o gol do empate, pouco depois, 7, 8 minutos depois, numa abordagem demasiado ingênua da equipa do Rio Ave. O Iavas faz um passe despropositado, numa saída de bola curta. Atenção, eu não sou contra as saídas curtas, eu sou a favor das saídas curtas. Gosto de ver equipas e saídas baixas, gosto de ver equipas que fazem a saída baixa, que atraem o adversário para depois esticar. É uma coisa que eu gosto de ver. Agora é preciso saber fazer. E aquilo que o Rio Ave fez naquele lance é um manual de como não fazer. Porque o guarda-redes mete a bola no Liavas. O Liavas tem a oportunidade de fazer outra coisa qualquer. Acaba por meter a bola para o Panzo a atravessar toda a sua área. A bola sai curta, sai torta e é interceptada pelo Roger, que aí faz o gol do empate. Acontece que logo a seguir veio o 2-1 e o Braga depois sofreu, e sofreu bastante, para chegar ao empate. Só o conseguiu mesmo em cima do minuto 90, praticamente. Boa jogada do Gabriel Martínez, com finalização do Guazani. Parece-me que a equipa do Rio Ave já estava demasiado fatigada para poder opor-se em condições àquilo que foi sendo a renovação das armas ofensivas do Sporting Clube Braga. Parece-me também que o Braga, durante a maior parte do jogo, sendo uma equipa paciente a construir, foi quase sempre uma equipa muito impaciente a finalizar. Finalizou muitas vezes de fora da área, e se há coisa que é bem feita no momento do gol do empate, é a bola ser tocada pelo Gabriel Martínez e depois ser devolvida à desmarcação do Gabriel Martínez em direção à linha de fundo, e a equipa não entrar imediatamente numa situação de finalização. João Ferreira, não te parece que o treinador do Braga ainda não percebeu que não está bem a trabalhar com o plantel do City? Não pede demasiado àqueles jogadores? Eu acho que a equipa está a crescer.
E a partir do momento em que a equipa passou a ter jogadores de corredor, enfim, ainda há essa questão do Salazar aparecer a jogar a partir de um corredor, que é uma coisa que eu acho que não o favorece. Eu não sou grande fã também do futebol do Fran Navarro. Acho que é um jogador que também não acrescenta muito em termos da posição de ponta de lança. O que eu acho é que, se calhar, o modelo fazia mais sentido metendo o Salazar no meio, introduzindo mais um ala, enfim, estando o Roger de um lado, pode perfeitamente ser o Gabriel Martinez, tem sido importante nos últimos jogos a jogar do outro, para poder jogar depois o Paulo Victor na posição de ponta de lança. Ainda que eu aqui esteja um bocadinho a contradizer-me, porque eu sempre fui defensor que o Salazar deve jogar na dupla de médios, e não como 10. Porque quanto mais atrás ele joga, mais pode dar à equipa do Braga alguma vertigem, que é precisamente aquilo que lhe falta. E atenção, aqui estamos a falar, eu ainda no outro dia, por acaso, estava a ver jogar o Manchester United, e muitas vezes se fala disso relativamente às características do Bruno Fernandes, que é um jogador também muito progressivo. E debate-se muito isto. Onde é que o Bruno Fernandes encaixa melhor? No 3-4-3? É um dos jogadores da dupla de médios? Ou é um dos jogadores da tripla de avançados? Um, eu tendo a achar que é um dos jogadores da dupla de médios. Um, mas também admito que seja um dos jogadores da tripla de avançados. Porquê? Porque se ele joga na dupla de médios, a tendência do Bruno é sempre esticar o jogo. É sempre acelerar e verticalizar. E às vezes é preciso ter pausa. Ora, isto no Manchester United faz-me sentido. No Braga, não. Porquê? Porque no Braga toda a gente faz pausa. Aquilo é uma equipa muito pausada. E é verdade que não está a jogar o Ricardo Horta neste momento. E estou curioso de ver o que é que vai acontecer quando entrar o Ricardo Horta. Está lesionado. Regressa ao Ricardo Horta. O mais normal será saltar o Fran Navarro, avançar o Paulo Victor para 9. Ricardo Horta aparece na posição atrás do ponta de lança. E depois? Continua o Salazar a jogar a partir do corredor esquerdo? Eu gostaria mais de ver o Salazar, francamente, a jogar a partir da dupla de médios. E não é por estarem lá dois médios mais seguros, como foi o caso com o Gorba e o João Moutinho, que o Braga acabou por ser uma equipa coletivamente mais bem trabalhada em termos defensivos. Porque já vos disse aqui que o segundo gol do Rio Ave é uma falha coletiva em termos da defesa da área, da entrada da área, porque toda a gente afundou. Chegou o Miguel Maia e diz: tem de enviar e-mail a avisar das lives. O e-mail vai 15 minutos antes. Mas sabem, porque eu lanço a emissão 15 minutos antes e fica ali 15 minutos um placar a dizer dentro de momentos futebol de verdade. Eu resisto um bocadinho a estar a abusar do envio de e-mails. E isto, atenção, é uma coisa que é verdade. É que há muita gente que cancela o recebimento de e-mails quando recebe e-mails a mais. E eu percebo, eu também não gosto. Cada vez que vou ao e-mail para limpar e-mails, tenho 350 e-mails. E não gosto, é uma chatice, não é? Portanto, se eu vejo um gajo, um tadeia qualquer, que me manda 3, 4 e-mails por dia, o mais certo é silenciá-lo, porque não estou para isso. E, portanto, eu resisto também eu costumo chamar-lhe, não sei se é assim que se diz, a spamar a caixa de e-mails dos meus subscritores. Agora, percebo que o Miguel... eu também tenho muito essa dúvida. E depois a malta sabe que há live, se calhar não sabe, não é? Mas o Miguel... Eu creio que o Miguel está no Discord, não é? Eu no Discord aviso sempre. E vocês podem ficar já com esta referência, que no dia seguinte ao final da jornada há sempre futebol de verdade. Depois é só definir qual é o horário. Ou pode ser às meia-dia e meia, ou pode ser às 18 horas. Não vai ser noutro horário diferente. Também é uma questão da gente acertar aqui as coisas entre nós. O Miguel diz que não fazia ideia. Pronto, peço desculpa. Vou tentar encontrar, se calhar, uma outra forma, mas posso avisar no Telegram também. Mandar uma mensagem no Telegram, uma mensagem no Discord. E-mail não vou muito para aí, porque a malta resiste um bocadinho a isso, não é? Nem toda a gente tem que reagir da mesma maneira, mas há quem não ache grande piada. Bom, revista à jornada. Vamos olhar para os recordes da jornada e esta semana ainda não há pergunta do Discord, mas atenção, o Miguel diz que por Telegram é perfeito. Pronto, eu vou começar a fazer isso.
mandar sempre uma notificação no Telegram a avisar o horário da live do Futebol de Verdade, mandar uma notificação no Discord a avisar do horário da live do Futebol de Verdade, e depois já sabem, 15 minutos antes chego por e-mail a dizer que começou. E quando começou, ainda não começou. São aqueles 15 minutinhos ainda com o placar a dizer dentro de momentos começa o Futebol de Verdade. Bom, diz ainda aqui o Luís Rodrigues que subscrevendo o Substack dá para mudar as notificações para a app Substack. Pois eu sei, Luís, mas a questão é que nem toda a gente faz isso. E eu vou partilhar aqui uma coisa convosco. O mês de agosto, tendo sido um mês fantástico em termos de crescimento do total de subscritores premium do meu Substack, que houve promoção de início da época e quando isso acontece há sempre crescimento, foi o primeiro mês em 4 anos de Substack em que eu vi baixar o número de subscritores gratuitos. E não baixaram um pouco, perdi para aí 30 e qualquer coisa. Subscritores gratuitos do final do mês para o início do mês. E eu tenho uma explicação, ou melhor, tenho duas explicações para isto. Uma delas é o facto de ter passado a haver um excesso de... Ou melhor, passou a haver uma entrega de mais textos. Eu fazia um texto por dia, que era para todos, e para aí 2 vezes por semana havia um texto para subscritores premium. Agora não é assim. Agora o que há é todos os dias de manhã, antes das 9 da manhã, hoje por acaso foi às 9h10, porque era muito longa a entrelinhas de hoje. De segunda à sexta, há a entrelinhas. Entrelinhas é para toda a gente. Toda a gente pode ler, até ao fim. A entrelinhas é uma newsletter, não tem muita opinião, é uma newsletter só de notícias. Para mim é um substituto de um jornal. Quem não lê um jornal, pode ler ali, é o meu esforço de curadoria. Eu olho para os jornais todos e digo assim, olha, hoje o mais importante é isto. E vocês têm ali, em 10 minutos de leitura, têm ali tudo aquilo que é importante saberem relativamente ao futebol. Isso vai para toda a gente. E depois, ao final do dia, há sempre um conteúdo qualquer para subscritores premium. Hoje é o futebol de verdade. Amanhã vai ser outra coisa qualquer. O que quer dizer que os premium recebem todos os dias 2 conteúdos. Os outros recebem um conteúdo que podem ler até ao fim, que é entre linhas de manhã, e recebem um outro e-mail ao final do dia com o primeiro parágrafo do texto que é exclusivo para subscritores premium. Ora, houve muita gente que começou a ver, este gajo agora é tudo a pagar. Não quero. E então começaram a cancelar. Daí que tenha começado a haver uma taxa de cancelamentos muito superior. Houve um crescimento grande, ou relativamente grande, naquilo que são os subscritores premium, e houve uma diminuição maior ainda naquilo que são os subscritores gratuitos. O que parece contraproducente, mas não é. Daí que eu resisto muito a esta ideia de estar a spamar as vossas caixas de e-mail, a mandar mais mails, a dizer, agora a seguir vou fazer o futebol de verdade. E depois a seguir vem o mail com o futebol de verdade. Já viu? Hoje eram uma série de e-mails que a malta recebia e depois há malta que se chateia e desliga. Pronto, por isso simplesmente. Mas vamos fazer isso. A partir de hoje, no Telegram e no Discord, vai sempre um aviso a dizer qual é o horário do futebol de verdade. E eu hoje só não mandei na entrelinhas um anúncio também do horário, porque ainda não tinha a certeza da hora. Tive aí uma coisa para fazer de manhã e não tinha a certeza de conseguir ou não fazer ao 12h30, que é o meu horário preferido. Bom, diz o João Ferreira que para ele o entre linhas é perfeito para essa função e que esta nova forma de beneficiar os premium é mais racional e justa. Pois eu também acho, embora a mim também me dê mais trabalho. É o que é. Vamos lá. Recordes da jornada. Para a semana já vamos ter pergunta do Discord. Portanto, malta que está no servidor do Discord, façam o favor de ir lá deixar perguntas na sala perguntas do Discord. Porque eu para a semana vou escolher uma e vou responder-lhe aqui de uma forma um bocadinho mais detalhada. Para a semana, outra coisa. Eu vou com a Seleção Nacional para Yerevan e para Budapeste. Eu creio que os jogos são sábado e terça-feira, o que quer dizer que domingo não sei se consigo fazer, mas eu depois aviso-vos qual é que é o dia. Vai haver um futebol de verdade especial seleção, por volta desses dias. Agora, qual é que é o dia? Vamos a ver, depende, porque eu vou ter que viajar de Yerevan para Budapeste, creio que é logo tipo às 3 da manhã da noite seguinte, ou às 4 da manhã da noite seguinte, portanto vou estar em direta. Se eu conseguir fazer futebol de verdade logo no domingo, já em Budapeste, assim farei. Se não conseguir, será na segunda-feira, na véspera do jogo da seleção contra a Hungria. Vamos lá. Recordes, que é para depois podermos encerrar, mas já sabem, para a semana há pergunta do Discord. Bora lá a deixar perguntas na sala pergunta do Discord do nosso servidor
de Discord. Não é meu, é nosso, porque é de todos. Onde é que eu tenho os rankings? Estão aqui. Vamos a isso. Já sabem, todas as semanas também temos aqui 5 dados que eu forneço com o apoio do radar da Goalpoint, em goalpoint.pt, são dados, curiosidades relativas àquilo que foi esta jornada. Vou retirar daqui o banner do final, que é para não tapar os dados, porque senão já aconteceu e voltaria a acontecer. E vamos começar com, precisamente, o Amar Dedic. E apesar de estar ali o meu nome e o oráculo do programa em cima, dá para perceber que são posses progressivas. Dedic fez um golaço, foi expulso e ainda bateu o recorde desta liga em termos de posses progressivas. O que é que são posses progressivas? Tal como podem ver ali, são posses em que o jogador leva a bola pelo menos durante 10 metros, ou ganha pelo menos 10 metros em relação à baliza contrária. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e que devia acabar, por acaso, acho que há aqui um problema, vou ter que perguntar isto à Goalpoint, porque a indicação que eu tenho é que uma posse progressiva são 10 metros, deixar a bola 10 metros mais próximo da linha de fundo, ou da baliza, e têm que acabar já dentro do meio-campo adversário. E há ali uma das posses progressivas do Dedic, que não está, que ainda acaba dentro do meio-campo do Benfica. Mas foram 9 e podem vê-las aí. A azul, todas aquelas em que ele entregou a bola jogável, a vermelha, aquela em que ele não entregou a bola a um companheiro. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 das 9 conseguiu entregar 8 bolas aos seus companheiros de equipa. Superou o recorde do Leonardo Lelo, do Sporting Clube Braga, que contra o AFS tinha conseguido 7 posses progressivas, e do Jani Catamo, do Sporting, contra o Aroca, tinha conseguido 6. Catamo não é o único a ter 6, isso aconteceu também ao André Luiz, do Rio Ave, no jogo contra o Nacional, e ao Roger, do Braga, no jogo contra o Tondela, mas o Catamo, nesse jogo contra o Aroca, jogou menos tempo. Portanto, acaba por aparecer aqui no terceiro lugar do ranking de posses progressivas desta liga. Foi um jogo muito impactante para o Amar Dedic, este Alverca-Benfica. Só ver se alguém tinha alguma coisa a comentar. Não, para já não. Portanto, vamos continuar. Segundo quadro que eu tenho para vos mostrar hoje, e este vem a propósito de uma coisa, é que falou-se muito daquilo que foi o Sporting Porto em termos de quantidade de remates. Ainda há bocado alguém aqui dizia, e pergunta aqui ainda o Josias Martins Cardoso ao João Ferreira se o Dedic já te convenceu, João Ferreira. Bom, eu nem vou dizer qual é que é a alcunha que a malta deu ao Dedic no, no servidor de Discord, mas se quiserem partilhar, eu nem sei se foi o João o criador do nome, se calhar foi. Porque o João Ferreira no início não gostava nada do Dedic, mas o Dedic tem sido um jogador importante no Benfica, e o João responde, já disse que sim umas 10 vezes, não sei bem qual a dificuldade, e confirma que foi ele. Eu vou dizer, pronto, o João Ferreira. Posso dizer, João? Se eu puder dizer, estou à espera, tenho aqui a olhar para os comentários, a ver se o João autoriza que eu diga qual foi a alcunha que ele arranjou para o Dedic no início do campeonato. Eu, entretanto, não respondo, é porque não deve estar a achar muita graça à conversa, portanto eu não vou dizer, é assim. Claro, diz o João Ferreira, claro. Pronto, então o Dedic foi batizado no nosso servidor de Discord como repositor do hipermercado, porque, não sei porquê, eu achava ao João que o Dedic tinha pinta de repositor do hipermercado, isto sem ofensa, claro, para os repositores de hipermercado. A verdade é que o Dedic está a fazer muito mais pela equipa do que se calhar ele esperava. Vamos então para o segundo quadro. E eu estava a dizer que muita gente aqui falou, e inclusive já foi dito neste programa por um de vós, e o João Ferreira ainda esclarece que não gostou da primeira parte do Dedic na Supertaça. O Josias diz que Dedic e Rios foram os que mais o impressionaram ao vivo. Eu ainda estou para ser convencido pelo Richard Rios, mas vamos a ver. Onde é que eu ia? Já alguém aqui comentou no programa de hoje que o Sporting Porto foi um jogo de uma intensidade extraordinária, um jogo de Premier League. Eu geralmente olho para os jogos do Campeonato Português e quando vejo que eles têm mais remates do que faltas, é bom sinal. Quando vejo que têm mais faltas do que remates, é mau sinal. Ora, o Sporting Porto teve muitos remates. E toda a gente disse isso. Assim, um jogo extraordinário. Agora, o que eu vos vou dizer é que não é o recorde de remates deste campeonato. Estranhamente, não é. E quem é que tem o recorde? Ora, aí está. Tondela, Estoril. 35 remates. Mais um do que feitos no Sporting Porto. E o Tondela Estoril foi ontem. Portanto, eu não vi o jogo, confesso. Mas há de ter sido um jogo interessante. Aqui temos os 14 remates do Tondela.
Amarelo, os 2 golos. Azul, os remates que foram defendidos ou bloqueados. E a vermelho, aqueles que foram para fora. Isto tanto no Tondela como no Estoril, que fez 21 remates. Também ali os 2 a amarelo. O jogo acabou empatado 2-2. A azul, os que foram defendidos ou bloqueados. E a vermelho, perdão, a azul, os que foram defendidos, assim é que é. E a vermelho, aqueles que foram bloqueados, mas não pelo guarda-redes. Tondela-Estoril, 35 remates. Superou, assim, os 2 jogos que tinham o recorde. E o Sporting Porto empatou com o Casa Pia Sporting. Eram até aqui os 2 jogos com mais remates. Casa Pia Sporting com 34, 7 feitos pelo Casa Pia, 27 pelo Sporting. Sporting Porto também com 34, 20 remates do Sporting, 14 remates do Futebol Clube do Porto. João Ferreira continua aqui a falar do Barreiro. Não, já não vou voltar ao Benfica, João. Lamento. Se quiserem falar sobre os remates do Clássico, cá estarei para acolher os vossos comentários. Mas, entretanto, vamos passar ao terceiro quadro para hoje. E são 5. São sempre 5 os quadros que eu trago em cada edição do Futebol de Verdade. Aqui está. Perdas de bola. O Leonardo Lelo, do qual já falei há bocadinho, porque foi um dos que mais posses progressivas fez no campeonato. 7 no jogo Braga-AFS. Estabeleceu no jogo, agora, contra o Rio Ave, um novo recorde de perdas de posse. Foram 26. 26 são muitas, mas são muitas dentro da área adversária. Reparem, houve ali 2 perdas de posse dentro do próprio meio-campo. A maior parte delas aconteceram na frente e muitas delas dentro da grande área do Rio Ave. Superou o Leonardo Lelo os 2 jogadores com mais perdas de posse num jogo só até aqui, que tinham sido o Jordan Olsgrove, do Estoril, que perdeu 24 bolas contra o Estrela da Amadora, e o Sorriso, do Famalicão, que também perdeu 24 bolas contra o Tondela. Diz o João Ferreira que o Lelo arrisca muito, mas arrisca bem. E ele diz que gosta. É um jogador interessante. Eu acho que é um lateral interessante e vamos a ver. Há muitas opções na Seleção Nacional para as laterais, mas parece-me que depois daqueles que lá estão neste momento, e ainda assim há sempre um que fica fora, um ou dois, parece-me que é dos jogadores que está mais perto de lá chegar. Quarto quadro para hoje é este, menos remates enquadrados. Já tinha havido uma equipa a fazer 0 remates enquadrados com a baliza neste campeonato, num jogo, foi o Casa Pia, no jogo com o Porto, na altura 0 remates enquadrados. Agora, o Moreirense, que era líder da classificação, repetiu a proeza entre aspas, obviamente, no jogo contra o Gil Vicente. 0 remates enquadrados também para o Moreirense no jogo com o Gil Vicente. Ambos superaram aquilo que era o recorde, que chegou a ser recorde da Liga, que foi um remate enquadrado apenas pelo Aroca no jogo contra o Sporting. Portanto, são aqui recordes negativos para o Moreirense, o Casa Pia e o Aroca, e menções honrosas para o Gil Vicente, o Porto e o Sporting, que impediram os adversários de enquadrar remates com a sua baliza. Pergunta ainda ao João Ferreira, se é desta que o César Peixoto vai dar um salto qualitativo. Eu gosto da equipa. Eu acho que o Gil Vicente perdeu jogadores importantes. Não estou convencido que tenha ficado assim tão prejudicado com a troca, com a perda do Fujimoto e a entrada do Luís Esteves. Já me parece mais difícil de superar a perda do Félix Correia, mas há extremos novos a aparecer na equipa do Gil Vicente e vamos a ver o que é que a coisa vai dar. Gosto da equipa, gosto dos princípios de jogo e parece-me que é uma equipa que ainda agora contratou o Joelson também para a frente de ataque. Vamos a ver o que é que vai sair ali. Por fim, último quadro de hoje, antes de irmos todos embora, é este que aqui está. Gustavo Sá é sempre um jogador que está nas bocas do mundo, está sempre toda a gente a querer que ele vá para os grandes e a perguntar porque é que ele não é contratado para ir para os grandes. Pois muito bem, no jogo com a AFS, Gustavo Sá estabeleceu um novo recorde desta liga de duelos perdidos. E aqui foi muito importante, por exemplo, a ação do Raul Megrau. O Raul Megrau do AFS ganhou 6 de 8 duelos disputados contra o Gustavo Sá nesta partida. Portanto, Gustavo Sá perdeu 16 duelos, estabeleceu por isso um novo recorde, superou os jogadores que tinham 15 duelos perdidos num jogo, e além do Milovanovic, do Alverca, que perdeu 15 duelos contra o Estrela, e do Labidi, do Nacional, que perdeu também 15 duelos contra o Casa Pia, igualmente com 15 duelos perdidos num jogo, estão Ivanovic, do Benfica, no jogo contra o Estrela da Amadora,
O Gustavo Silva, do Vitória, no jogo contra o Moreirense, e ainda agora não consigo perceber a minha própria letra. Vou ter que ir aqui. Isto é muito bizarro. Vou ter que ir aqui a recorrer aqui num instante ao radar do Goal Point, porque não estou a conseguir perceber aquilo que eu próprio escrevi. Já vos deve ter acontecido isto também, creio eu. E para ter a certeza de quem é este jogador, e agora não vos queria deixar sem saber, tenho que ir aqui num instante perceber quem é que ele é e vamos lá, já cá estou. Foi o Chucho Ramírez, é isso. Parecia-me Cláudio Ramos, vejam só. Chucho Ramírez, do Nacional, que também perdeu 15 duelos no jogo contra o Casa Pia. E pronto, vou retirar o quadro. Já cá estou outra vez. Bom, diz o Miguel Maia que para ter duelos é porque está muito em jogo. Posso dar-lhe uma ajuda, Miguel, para lhe dizer que o Gustavo Sá, de facto, disputou 23 duelos neste jogo. Mas também lhe posso tentar perceber aqui no instante. Não, julgava que tinha aqui disponível o recorde dos duelos disputados num jogo só, mas não tenho. Neste jogo, o Gustavo Sá foi o jogador que mais duelos disputou, mas se quisermos ir, por exemplo, ao Sporting Porto, e é sempre um bom termo de comparação, porque é um jogo que toda a gente viu, quem disputou mais duelos foi o Ricardo Mangas, disputou 18, o Gonçalo Inácio 15, portanto, e depois o Borja Sainz, o Alberto, o Soares e o William Gomes, 14. O que isto quer dizer é, de facto, que o jogo teve muitos duelos. Não quer dizer que tenha estado muito em jogo, porque para estar muito em jogo o Gustavo Sá, teríamos também depois que ter em conta aquilo que são as outras ações que ele tem na partida. E se formos ver o total de ações na partida, o Gustavo Sá teve menos ações do que o Rodrigo Pinheiro, por exemplo, que teve 73 ações contra 65 do Gustavo Sá, e destas 73 ações do Rodrigo Pinheiro, lateral direito, só 7 é que foram duelos. Portanto, são posições diferentes no campo e isso acaba por justificar estas diferenças também. Pergunta aqui o Josias Martins Cardoso, e isto já é a pergunta para queijinho que eu não tenho maneira de responder neste momento. Quem é o jogador com mais duelos ganhos na Liga? Posso tentar dizer quem é o jogador com mais duelos ganhos num jogo, em 90 minutos. Agora, na Liga toda, teria de ir aqui à procura disso e não tenho neste momento maneira de o fazer. O jogador com mais duelos ganhos num só jogo na Liga Portuguesa é Matias de Amorim, do Famalicão, que ganhou 17 duelos no jogo contra o Tondela. Seguem-se o Lucas Soares, do Santa Clara, o Bernardo Chapo, do Estrela da Amadora, ambos com 15, e atenção, o Chiquinho Oliveira, do Alverca, ganhou 14 duelos no jogo contra o Benfica, e o Jovem Cabral também ganhou 14 duelos no jogo contra o Benfica. Já se percebe que a equipa do Benfica não é uma equipa muito duelista, porque muitas vezes acaba por perder os duelos. Mas voltaremos a esses temas à medida que o campeonato for prosseguindo. Bom, para hoje estamos a chegar ao fim. Já sabem, os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, puderam ver e participar neste programa em direto. Todos os outros vão poder vê-lo apenas uma semana depois. Isto é, o que é que isto quer dizer? Que na terça-feira, dia 8 de setembro, este programa vai estar disponível para toda a gente poder ver no meu YouTube. E, portanto, quem não é subscritor premium pode esperar até essa altura para ver. Os outros já viram e vão ter também disponível a versão áudio, caso queiram ouvi-la quando vos der mais jeito. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. O Futebol de Verdade voltará na próxima semana em Budapeste para falar da Seleção Nacional. Até lá! Futebol de Verdade